Então, queridos confrades, queridas consórcias, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então é com muita alegria, com muito carinho que eu estou aqui com vocês, tá bom? Não como autoridade religiosa, né, como pároco, mas também como um confrade, tá bom? Eu sou vicentino com vocês, tá bom? Então a gente está aqui com muito carinho, me sinto em família e quero logo no início, tá bom? Pedir uma salva de palmas para uma pessoa que logo que eu entrei aqui, eu lembrei dela, tá bom? Se estivesse viva, ela estaria aqui com a gente, a dona Vicentina, né? Vamos dar uma salva de palmas para ela, né? Tadinha, com certeza lá do céu ela está intercedendo por nós, porque ela foi uma vicentina assim, muito amorosa, muito alegre, não é? E que infelizmente essa pandemia levou, não é? Eu vou refletir com vocês o que está nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui vale ouro. Na luz perpétua, não é? Eu acho que vocês me escutam sem microfone. Na luz perpétua, tá certo? E então esse livro aqui, ele são 2 volumes. Então é uma preciosidade. É um calhamaço, né? Vocês estão vendo. E eu pedi para colocar a capa dura nele, né? Porque ele é uma preciosidade. Eu ganhei da Dona Yolanda Keff, ainda em vida. Dona Yolanda Keff foi uma benfeitora muito grande dos vicentinos em Jacareí. Ela criou lá um asilo, não é? Em Jacareí, para os casais. Era o grande sonho dela que o homem, a mulher, quando ficassem velhinhos, não tivessem para onde ir, fossem para esse asilo que ela criou, né? Hoje eu não sei como está, não sei se passou para os vicentinos, não saberia dizer. Passou? Ah, que bom. Então, ela era minha madrinha. Então, ela me deu até pedi para ela dar um autógrafo, né? E dar uma dedicatória. Eu guardo esse livro com muito carinho da Dona Yolanda. Esse livro é a vida de todos os santos, olha. Ele é de, deixa eu ver que ano aqui, 1956. Né? Então ele é mais velho que muitos daqui. Né? Então, aqui conta a vida de São Vicente de Paulo. É o que eu vou usar para partilhar com vocês. Tá bem, pessoal? Vocês vão saber de coisas de São Vicente de Paulo que vocês nunca souberam. Viu? Então é uma preciosidade esse livro, Na Luz Perpétua. Esse é o volume 1. Ainda tem o volume 2. Ela me deu os 2. Então vamos lá. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque amanhã é dia de São Vicente, não é isso? Isso. São Vicente de Paulo, um dos maiores amigos da humanidade, sacerdote zelosíssimo, homem apostólico como poucos, santo entre os santos, um dos maiores, nasceu em Ranquines, perto de Daques, na Gasconha, França. Então, São Vicente de Paulo era francês. Em 1576, tá bom? 1576. De condição humilde. Os pais eram gente piedosa e virtuosa. Então, São Vicente de Paulo era de família pobre. Esse dado é muito importante. Proprietários de uma pequena
de que lealdade viviam do trabalho. Educaram cristamente 6 filhos. Então os pais de São Vicente tiveram 6 filhos, tá bom? 4 homens e 2 mulheres, obrigando-os aos trabalhos no campo. Então desde pequenininho São Vicente já foi trabalhar no campo com os pais, tá bom? Eles eram 4 homens e 2 mulheres. Em Vicente, bem cedo, descobriram os pais um coração bom e qualidades excelentes de espírito. Então, entre os 6 filhos, a mamãe com o papai já viam que São Vicente de Paulo era diferente. A ocupação predileta do menino Vicente era vigiar as vacas e os bois, tá bom? Era a ocupação predileta dele, viu, Maurício? Depois, nas épocas do ano em que este era levado às pastagens, de preferência levava a vaca, o boi, a um lugar no fundo do mato, onde havia uma capela de Nossa Senhora. Olha que interessante. Então ele de propósito conduzia a vaca, o boi, para perto dessa capela lá no mato. Então, enquanto ele cuidava da vaca e do boi, ele aproveitava para rezar nessa capela de Nossa Senhora. Ali fazia muita oração e cantava em honra da Rainha do Céu e da Terra. Ele gostava muito de cantar, São Vicente. As flores mais belas que encontrava, depositava-as sobre o altar de Maria Santíssima e com um carinho todo particular enfeitava a humilde capelinha. Que coisa linda, né? Então São Francisco, cuidando da vaca, do boi lá, ele colhia no mato mesmo aquelas flores e levava e enfeitava aquela capelinha dedicada a Nossa Senhora, não é? Depois, já na idade, revelava princípios de caridade, guardando sempre um bocado da refeição para os pobres. Então a mãe fazia a marmitinha dele, ele não comia tudo, ele já guardava um pouquinho para os pobres. Vocês estão vendo? Por que São Vicente, não é? Tem essa obra maravilhosa de caridade, não é? Isso desde criança. O pai, observando com satisfação os belos dotes do filho, quis que ele estudasse. Em 4 anos, Vicente tinha feito tantos progressos nas ciências que pôde ser professor. Então, São Vicente de Paulo não era assim, sem estudo, não. Ele era bastante inteligente, tá certo? Esse é um dado também importante dele. Que pôde ser professor, ensinando aos outros, ganhava bastante para continuar os estudos nos cursos superiores, sem com isso exigir sacrifícios do pai. Que coisa linda. Então ele mesmo trabalhava como professor para não precisar depender do pai. Coisa linda, não é, Lucas? Então aqui, de modo muito especial, ele já vai conseguindo um dinheirinho para sobreviver, não é? Que ele não queria, tinha pena do pai, de dar trabalho para o pai e para a mãe, não é? Continuando, seguiu os cursos teológicos em Saragossa. Saragossa é Espanha. E Toulouse, e em 23 de setembro de 1600 foi ordenado padre. Então 1600 é uma data importante para nós. Foi o ano que São Vicente foi ordenado padre, viu, Josias? 1600, é fácil de guardar e até de decorar, né? 1600. Desde jovem, então São Vicente tem essa devoção a Nossa Senhora, esse amor aos pobres. Deus, porém, quis proporcionar-lhe a ocasião de aperfeiçoar-se nas virtudes de perfeito cristão, que são a mansidão, a paciência e a caridade. Numa viagem em 1605, fazia de Marsella a Narbonne, ele caiu em poder dos piratas. Olha que coisa interessante. Hoje não existe mais assim, a gente nem quase ouve falar de piratas, mas naquela época tinha muito. Então,
São Vicente de Paulo caiu nas mãos dos piratas, não é? Tunísios, que o venderam como escravo a diversos senhores de Tunis. Então São Vicente de Paulo foi escravo, foi vendido como escravo. Olha só, já era pago. E foi então vendido, não é? Como escravo, e ficou um bom tempo como escravo, e com grande conformidade São Vicente de Paulo aceitou essa provação, nunca reclamou e humildemente se sujeitou aos pesados trabalhos como escravo que se lhe impunham. O que mais o entristecia eram os diversos estratagemas que os patrões empregavam para levá-lo à apostasia. Então, o que mais deixava São Vicente de Paulo era que os patrões quase que forçavam ele a deixar a fé. Viu, Graziela, né? Ela é que é a Graziela. Muito bem, Graziela. Vocês são irmãs? Então é por isso que eu confundo. Sei até o sobrenome, Bauer, né? Pronto. Então, continuando aqui. O último deles, do patrão, a quem prestou serviços de escravo, era apóstata, que tinha 3 mulheres. Esse patrão tinha 3 mulheres. Uma delas, movida pela curiosidade, acompanhava Vicente, quando este se dirigia ao trabalho lá no campo. Muitas perguntas lhe dirigia sobre a religião cristã e pedia-lhe que cantasse nos cânticos cristãos. Então essa mulher já estava tocada pelo exemplo de São Vicente de Paulo, né? Vicente lembrava-se da palavra da Sagrada Escritura: como hei de cantar em terra estrangeira? Ou seja, ele estava sendo escravo, como queria cantar? A gente, quando está triste, dificilmente canta, não é? Tá certo? Então São Vicente estava magoado, mas mesmo assim a mulher pedia, ele cantava. Nas margens do rio de Babilônia, assentávamos chorando a nossa terra. Então ele cantava Salve Rainha. Isso aqui eu achei muito bonito, não é? Salve Rainha, que a gente canta no final de toda a missa. Aí São Vicente cantava para essa mulher, não é? A mulher muçulmana ouvia tudo com muita atenção e cada vez mais se enchia de admiração por São Vicente, por aquele escravo. Então ela se torna advogada de São Vicente. Ela começa a defender São Vicente diante do patrão. Olha que bonito, os caminhos de Deus, né? Então ela se torna grande defensora de São Vicente. Ela foi defender cada vez mais aquele escravo, né? Tornou-se advogada de Vicente junto ao patrão, a quem repreendeu energicamente por ter abandonado uma religião tão perfeita como a cristã. O apóstata caiu em si e combinou com Vicente a volta para Paris. Em 1607, fizeram a travessia e chegaram a Aigues Mortes, uma cidadezinha na França. No ano seguinte, vemos Vicente em Roma. Então, graças a Deus, ele foi liberto da escravidão por essa mulher, não é? Essa mulher muçulmana, que sentiu-se tocada com o exemplo dele e conseguiu também converter o marido, que fazia dele escravo. Olha que interessante, né? A vida de São Vicente. Continuando aqui, meus queridos confrades, veja só. Os grandes e antigos santuários muito o impressionaram. Regressando a Paris, tinha a resolução firme de imitar o exemplo de virtude dos primeiros cristãos. Nessa viagem que ele fez em Roma, depois que essa mulher conseguiu a liberdade dele, né? Ele visitou Roma, os santuários, né? E voltou outro para Paris. Em Paris, se dedicou por alguns anos ao serviço dos doentes no hospital. São Vicente de Paulo também gostava muito de visitar os doentes. Interessante. Não era só os pobres não, viu, Carmelina? Os doentes também. E aconteceu que lá caísse sobre ele a grave suspeita de ter praticado um furto. Olha que interessante. Então levantaram a calúnia que São Vicente de Paulo era ladrão. Sofreu muito, viu? Então São Vicente de Paulo, né, é acusado
E o que aconteceu? Vamos ver. A única resposta que São Vicente dava às acusações caluniosas era: Deus sabe de tudo. Olha que bonito. A resposta que ele dava. Só depois de 6 anos foi descoberto o verdadeiro culpado. Ou, para melhor dizer, o ladrão, que, não podendo já suportar os remorsos de consciência, fez a declaração do crime. Que bonito, não é? Está vendo? Então, esse é um dado de São Vicente de Paulo que pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas. Está aqui nesse precioso livro, Uma Luz Perpétua. Pouco depois, Vicente conheceu o venerável Berulo, fundador da congregação do Oratório. Esse cardeal tocou muito no coração de São Vicente. O cardeal Berulo. Os dois homens se tornaram grandes amigos, para mais eficazmente poderem trabalhar pelo bem da humanidade. Durante algum espaço de tempo, Vicente administrou a paróquia de Clichy. Então, por pouco tempo, São Vicente foi pároco também dessa paróquia, né? Clichy. Pouquíssimo tempo, mas ele teve também a experiência de pároco, onde trabalhou com grande proveito para as almas. Obediente à ordem dos superiores, aceitou o cargo de educador dos filhos do conde de Ivigne. Este gênero de ocupação dava-lhe tempo bastante para se dedicar à cura das almas. E foi aí que Vicente revelou grandes aptidões para ser missionário. A condessa, então, outra mulher de Ivigne, senhora de grandes virtudes, deu maior apoio a São Vicente, que em seguida passou a pregar missões aos encarcerados e aos condenados à morte. Então o rei Luís XIII nomeou Vicente intendente das galeras francesas. 3 anos ficou o santo homem Vicente em Paris, ocupando este cargo, quando o zelo pelas almas o levou a Marsella, onde havia muitos daqueles infelizes condenados às galeras. Vicente procurou-os e semeou consolo e conforto nas almas daquela desventurada gente, cuja triste sorte comovia até as lágrimas. São Vicente então chegava a chorar quando via aquelas pessoas que estavam presas, condenadas à morte, escravos, como ele também já tinha feito aquela experiência da escravidão. Ele chegava a chorar. Entre os algemados havia um de porte nobre, fidalgo, que se entregava a uma tristeza que tocava as raízes de desespero. Então esse homem simpático, bonito, né? São Vicente não se conformava de vê-lo tão triste. São Vicente não se conformava de ver esse homem entregue à depressão. Então o que São Vicente faz? Interessou-se muito em particular por aquele homem e conseguiu dele a revelação de sua triste história. Então esse homem se abre com São Vicente. Cúmplice, se bem que quase forçado de uma fraude, fora condenado às galés, sabendo mulher e filhos entregues à miséria. Então era por isso que o homem era tão triste, por isso que o homem estava sempre depressivo. Vicente, que até então soubera muito bem disfarçar sua personalidade, ofereceu-se às autoridades em lugar de infeliz e conseguiu-lhe a libertação. Interessante. Então São Vicente novamente se torna escravo no lugar daquele homem. Olha que coisa fantástica. Sabendo que aquele homem tinha mulher, sabendo que aquele homem tinha filhinhos para criar, fala assim: não, eu me ofereço para ficar no lugar dele, deixa ele sair da cadeia. Coisa fantástica, hein? Vicente de Paulo, a gente tem que tirar o chapéu. Tá bom? Continuando aqui, vocês estão gostando, pessoal? Sim. Estão gostando? Eu não estou pulando nenhuma linha, viu? Estou lendo tudo para vocês, estou partilhando tudo com vocês, viu? Tá joia? Então, continuando aqui. Vicente, no meio dos presos, gente de péssima espécie, chamou atenção
presos, nossa, por que esse homem está aqui no nosso meio? Com seus em Paris lhe ignorassem o paradeiro, foram-lhe ao encalço, descobriram-no em Marsella e trataram de libertar. Claro, né? Começaram a sentir falta. Cadê o Padre Vicente? Encontraram lá na cadeia. Do tempo de prisão, restou-lhe uma úlcera no pé, causada pelas grades. Então, São Vicente sempre teve, durante toda a vida, depois dessa prisão, uma úlcera no pé. Ele sofreu muito com essa úlcera devido ao tempo que ele ficou na prisão, no lugar desse homem. Certo? E para combater a ignorância religiosa e o indiferentismo, pregou muitas missões nas cidades e nos campos. Sacerdotes do clero secular que o ajudavam nesta tarefa associavam-se-lhe na Congregação da Missão, fundada em 1624. Então, com a ajuda daquele cardeal de Berulle, que foi grande amigo de São Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo funda os Padres da Missão. Tá bom? São chamados Padres Vicentinos também. Tá bom? Então, Mônica, tem uma congregação fundada só por São Vicente de Paulo, os Padres Vicentinos. E tem outro nome que eu vou falar daqui a pouco. Fundada em 1624. E com ele, como seu superior, fixaram residência no antigo leprosário chamado São Lázaro. Por isso, os padres fundados por São Vicente de Paulo são chamados de lazaristas. Tá bom? Quando você ouvir falar dos padres lazaristas, são os padres fundados por São Vicente de Paulo. E por que tem esse nome? Porque a primeira casa deles foi numa residência, né? Num leprosário, cuidava de leprosos, chamado Leprosário São Lázaro. Então eles ficaram conhecidos como os Padres Lazaristas. Interessante, né, pessoal? Estão gostando, pessoal? Sim. Então, quando vocês ouvirem Padres Lazaristas, é do Leprosário São Lázaro, mas fundados por São Vicente. Viu, Luiz? Continuando aqui, eu estou na metade, viu, pessoal? Continuando. Naquela casa, Vicente dirigiu inúmeros retiros espirituais para todos os estados. Estados de solteiro, casado, viúvo, enfim, todos os estados de vida. De grande resultado foram os exercícios em preparação às sacras ordens e as conferências sacerdotais nas terças-feiras, nas quais se formaram belíssimas vocações dos melhores bispos da França. Olha que coisa interessante. Então, toda terça-feira, São Vicente de Paulo sentava, colocava ao redor dele os padres da França e dava uma palestra, dava uma formação, dava um retiro. Qual que foi o fruto dessas terças-feiras? Os melhores bispos da França, o Papa escolhia desse grupo de São Vicente. Coisa linda, hein? Certo? Então, quando o Papa queria nomear algum bispo, ia buscar lá nesse grupo de São Vicente de Paulo, ou seja, padres formados por São Vicente de Paulo. Deu para entender isso daí? Certo? Então, continuando. Obra de grande alcance se revelou a fundação da Confraria da Caridade, organização caritativa para ambos os sexos, hoje mais conhecida sob o nome de Conferências de São Vicente. Desta confraria, qual flor maravilhosa, se desenvolveu a Congregação das Irmãs de Caridade. Eram aquelas irmãs, as pessoas aqui que já têm cabelo branco, lembra? Eram aquelas irmãs que tinham aquele chapéuzão grande, trabalhavam nas santas casas, nos hospitais. Alguém se lembra aqui? Se lembra? Ótimo. Então era um chapéuzão grandão. Ô Padre Wendel, quantos quilos pesava o hábito das irmãs de caridade? 8 quilos. Imagina no calor. Hein? Imagina no calor o hábito das irmãs de caridade. Não é? Tá certo?
Hoje é um hábito bem simplesinho. Elas não usam mais aquela corneta, mas era bonito o hábito, mas muito pesado. Imagina vocês que são mulheres com 8 quilos em cima, né? Certo? E trabalhando no meio dos doentes. Trabalhando no meio dos doentes, nas santas casas, era coisa admirável. Certo? Então, essas irmãs da caridade foram fundadas por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. Então, outra grande amiga de São Vicente foi Santa Luísa de Marilac. Pela fundação dessas conferências e das suas casas, tiveram certa centralização as obras de caridade e beneficência aos pobres, aos doentinhos, às crianças, à mocidade feminina, aos cegos, aos loucos. Olha, São Vicente de Paulo se preocupou com todas essas pessoas. Em todas essas obras, Vicente recebeu e deu muita animação na qualidade de membro da Companhia do Santíssimo Sacramento. Como membro do Conselho Real, em coisas eclesiásticas, grande influência exercia na nomeação de bispos e distribuição de benefícios. Então, como São Vicente era muito amigo do rei, ele conseguia então ter uma influência muito grande, inclusive na nomeação de vários bispos da França, foi indicação de São Vicente. Coisa fantástica, viu, José? Então, São Vicente de Paulo, ao mesmo tempo que era uma pessoa muito humilde, muito simples, ele tinha uma influência também muito grande. Tá bom? Posso continuar, pessoal? Vocês estão gostando? Show! Então, vamos lá. Aqui, já estou quase assim, já indo para os finalmente, não é? Sempre se mostrou muito averso às ideias jansenistas. Vou explicar para vocês. As ideias jansenistas fez muito mal no tempo de São Vicente. Era assim, eram algumas pessoas que não tinham Deus como amor, mas tinha Deus como um patrão, como um juiz, como um carrasco. Então essas pessoas na hora da missa iam para a missa e não comungavam, ficavam com medo de Deus, se achavam pecadoras e não comungavam. Então São Vicente de Paulo falou assim: isso não está certo. Então São Vicente de Paulo combateu muito o jansenismo. O jansenismo, ou seja, a gente tem que ter Deus como amor. Nós temos que ter Deus como nosso melhor amigo, e não como um carrasco, e não como aquele que só vai castigar, porque senão nós somos pecadores, a gente nunca vai se aproximar da comunhão. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Quem é que vai comungar? Se a gente ter Deus como um carrasco, se a gente ter Deus como um patrão, se a gente ter Deus como um juiz severo, a gente nunca vai se aproximar da comunhão, porque nós somos grandes pecadores. Pelo contrário, São Vicente de Paulo vai dizer que a Eucaristia é o sacramento remédio. Então São Vicente de Paulo sempre dizia assim: nós somos doentes, nós somos pecadores, então nós precisamos da Eucaristia, que é o remédio para a gente se curar do pecado. Olha que coisa fantástica, hein? São Vicente de Paulo, completamente outro pensamento, de muitos daquela época, O jansenismo fez grande mal, viu? Através de uma aparência exterior simples e fraca, de uma fisionomia humilde, sempre bondosa e sorridente, escondia-se uma inteligência esclarecida. Isso aqui eu achei lindo, viu? Então, aparentemente, São Vicente de Paulo era muito simples, parecia uma pessoa fraca, que até um vento podia derrubar. De uma fisionomia bem humilde, sempre bondosa, sempre sorridente. São Vicente de Paulo sempre sorridente. Escondia-se uma inteligência esclarecida, um caráter corajoso e forte, um talento eminentemente prático e organizador, um coração grande, ardoroso e firme na fé. Resumindo, por trás daquele homem fraco existia um gigante. Tá bom? Tá jóia? Em 1693, esta congregação teve a aprovação do Papa Urbano VIII, que era o Papa na época, de Vicente, Urbano VIII.
Qual que é o nosso agora, pessoal? Francisco. Na época era Urbano VIII. Né? Os sacerdotes pertencentes a essa congregação fazem os 3 votos da pobreza, da castidade e da obediência e obrigam-se a trabalhar na própria santificação, na conversão dos pecadores e na formação do clero. Então, os padres lazaristas, uma das missões é formar novos sacerdotes. Eles herdaram isso de São Vicente de Paulo, viu? Então, em muitos seminários que a gente chega, quem é que está tomando conta do seminário? Os padres lazaristas, porque eles continuam com este carisma de São Vicente de Paulo. Olha que coisa bonita, tá joia? Bom, meus queridos confrades, São Vicente muito se empenhou pela organização de retiros espirituais para sacerdotes e leigos, e nesse empenho teve forte apoio do Papa Alexandre VII. Então, São Vicente de Paulo era muito querido dos papas, viu? Os papas gostavam muito dele. É admirável que um homem como São Vicente, destituído completamente de bens materiais, pudesse fazer tanto bem aos pobres. Quanto à província de Lorena, devastada pela guerra, não Lorena que perto de nós, Lorena da França, oferecia um aspecto desolador. São Vicente fez-se mendigo. Vocês sabiam disso? Quando a guerra começou, São Vicente se fez de mendigo, angariando esmolas e donativos em benefício das vítimas da guerra, as quais socorreu com uma quantia não menor de 500.000 cruzeiros. Na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu acho que era quase, não sei se equivale aí 500.000 hoje ou até mais. Tá entendendo? Então São Vicente foi espetacular, né? Querido e amado por todos, viam em São Vicente um anjo do céu. Ele era chamado de anjo do céu. São Francisco de Sales voltava-lhe tanta estima e confiança que o nomeou superior da Ordem da Visitação, que há pouco fundara. Ainda outras comunidades religiosas se lhe confiaram a direção. Então ele era um homem muito procurado, muito requisitado. No meio de tantas ocupações, teve ainda tempo para tratar da sua própria alma. Isso é muito importante. Fossem quais fossem as ocupações, o coração dele estava sempre unido a Deus. Olha que bonito. Nas maiores contrariedades, a casa podia estar caindo. São Vicente de Paulo conservava sempre a calma, a tranquilidade, a paz. Isso ensina muita gente, sim ou não? Sim. Não é? A casa podia estar caindo. São Vicente nunca perdia a paz e a confiança em Deus. E hoje, né? Tá certo? Então, olha aí que bonita a vida de São Vicente de Paulo. Né? Depois, Graziela, Senhor, em todos os fatos da vida, São Vicente reconhecia os planos da divina providência, entregava-se confiadamente e outra coisa não procurava senão a maior glória de Deus. Senhor absoluto dos movimentos do coração, não se deixava desanimar ou inquietar pelas vicissitudes da vida. Humilhações, longe de o entristecerem, firmavam-no cada vez mais na humildade. Então, quando São Vicente de Paulo recebia alguma humilhação, ele não ficava triste igual a gente fica, não. Ele vibrava de alegria, falava assim: que bom, isso vai me ajudar a ser mais humilde. Olha que diferente, né? Tá certo? Então, veja só que homem espetacular que foi São Vicente de Paulo, né? Continuando, a humildade era a virtude que mais recomendava aos seus filhos espirituais. Então nós, vicentinos, precisamos muito pedir a Deus a graça da humildade. É a virtude mais bonita no vicentino, é a humildade. Né? E depois, o religioso não vale dos seus próprios merecimentos e evite chamar a atenção dos outros para a sua pessoa, ou seja, aquela pessoa que gosta de aparecer. O São Vicente de Paulo fala que
Nós não devemos ser assim, né? Pessoa que gosta de aparecer, pessoa que quer poder, né? Pessoa que quer ser mais que as outras, tá entendendo? Continuando, São Vicente de Paulo alcançou a idade de 85 anos, que belezinha, né? Morreu bem velhinho, 85 anos, tá bom? Embora bastante enfraquecido e alquebrado, agora aqui vocês vão ficar admirados. Ele levantava-se todos os dias, São Vicente levantava-se 4 horas da manhã. 4 horas, todos os dias. E dedicava, olha só, gente, 3 horas à oração. 3 horas. Então, São Vicente de Paulo não era só aquele que cuidava dos pobres, não. Todos os dias ele levantava 4 horas da manhã para ficar 3 horas em oração. E só depois é que ele ia tratar os pobres. Isso é fantástico? Sim ou não? Sim. Aí isso daqui me tocou e eu fiquei com vergonha. Porque São Vicente de Paulo é espetacular, né? Certo? Isso era sagrado para ele, todos os dias. Ah, padre, mas eu não tenho tempo de rezar. Não tem tempo de rezar? Levanta de madrugada. Ah, eu não tenho tempo de rezar. Vai dormir mais tarde. Mas o que nós não podemos deixar é de rezar. Tá joia? Não podemos. Senão a gente não dá conta da nossa família, a gente não dá conta da nossa missão, a gente se perde mesmo. Certo? Então o segredo é esse. Ou vai dormir mais tarde, ou levanta mais cedo. Mas não deixa de rezar. Viu? Olha o grande exemplo aí de Vicente para nós, né? Bom, meus queridos confrades, para terminar, tá? Vocês estão gostando? Sim. Ótimo. O pensamento da morte era-lhe familiar. São Vicente não tinha medo de morrer. Tá bom? Não tinha medo. Todos os dias rezava as orações da igreja pelos agonizantes. A morte o encontrou, pois, otimamente preparado. E morreu santamente, né? É lindo lá na França, na igreja que ele está sepultado, né? O corpo dele fica lá em cima, a gente sobe a escadinha e passa, né? É lindo ver o corpo dele lá exposto, a barba branca, é um velhinho mesmo, né? Barba branquinha, assim, tem uns pelos pretos também. Mas assim, aquele homem forte, né? Aquele homem assim, robusto, né? Ali, e de modo muito especial, né? Doou a sua vida para Deus e para o próximo, né? São Vicente de Paulo morreu em 27 de setembro de 1660. Tá bom? Outra data fácil de gravar. Qual foi o ano que ele foi ordenado padre? 1600. Olha que beleza! Gravado. E qual ano que ele morreu? 660. Pronto. Fácil gravar os 6, né? 6 está bem presente. Sendo-lhe o corpo sepultado na igreja de São Lázaro. Grandes e numerosos milagres foram observados no seu túmulo. A canonização de São Vicente se realizou em 1737 e o Papa Clemente XII determinou-lhe a comemoração para o dia 27 de setembro. Então, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. Josias falou que era para eu falar meia hora. Eu acho que eu obedeci.